Olá, pessoal, tudo bem? Bom, eu vou começar esse vídeo um pouco diferente da dinâmica em que eu faço as apresentações lá do índice futuro, né? As ações que eu. Ações não, perdão. Tô doido, tô falando de ações aqui, nesse caso do gráfico, e falando de ações nesse futuro. Das operações que eu faço por lá. Então, eu faço esclarecendo uma dúvida de uma amiga, a Ariane. Obrigado pela pergunta, a gente estava conversando por aqui. Ela mandou algumas mensagens daquilo que eu postei. Falou, Jonatas, cara, eu não entendo nada disso que você posta aí. Eu queria entender melhor, né? O Rodolfo, grande amigo também, que me perguntou, falou, cara, eu sou leigo nisso, não entendo. E tá tudo certo, pessoal, não precisa entender. Enfim, você que não conhece, você é leigo no assunto, sem problemas, eu tô aqui para explicar mesmo, tá? Tem um outro amigo, o Rodrigo, que já faz isso há um tempo, mas gostaria de entender melhor também. Então, eu aproveitei essa galera que questionou, e obrigado pelas perguntas, para essa oportunidade, para tentar explicar de uma forma simples, muito embora seja simples, mas tem alguns detalhes no meio do caminho. Não vou me aprofundar nesses detalhes, tá, pessoal? Porque não é o objetivo desse bate-papo aqui, dessa aula, mas eu quero explicar para você ter uma noção de como é que é esse mundo de investimentos, especialmente em ações. Eu vou falar sobre isso agora, tá bom? Divido a tela com você aqui e vou tentar explicar de uma forma talvez dinâmica. Me perdoe se faltar alguma informação ou se ficar meio vago. Chega de lero-lero aqui, de blá blá blá, e vamos lá para o que interessa, beleza? Vou ficar meio olhando aqui de lado, porque eu uso um outro monitor, mas eu quero tentar explicar para você uma coisa. Bom, esse gráfico que eu estou utilizando agora é um gráfico de uma ação, né? Chama BB Seguridade, é uma ação do Banco do Brasil, do Grupo Banco do Brasil. E aqui nós temos algumas informações de cara, né? Você observa no gráfico algumas coisas, umas barras, você consegue observar umas barras, e três linhas diferentes, então, colorido aqui. Essa aqui, essas linhas chama-se média móvel e é uma média de preço. Olha só que bacana. Cada vela dessa que fecha, cada candlestick, chama-se candlestick. Cada camarada desse que tem um fechamento é, tem essas médias, então o preço vai se comportando de uma certa maneira, ou de alta ou de baixa. Eu vou explicar isso melhor. Então, olha só, vou pegar essa barra aqui, um exemplo, aleatoriamente, parei o mouse aqui em cima, vamos observar algumas informações que tem nela, tá? Dia 14 de janeiro de 25, eu tenho a abertura desse título, dessa ação. Abriu em 34,05, fez sua máxima em 35,12, ou seja, ela abriu aqui embaixo, deixa eu trazer um zoom aqui para você ficar, para a gente entender melhor isso aqui. Ele abriu aqui, ó, 34,05, abriu nesse preço, e fechou aqui, ó, certo? Com 35 com 30 aí, perdão. A máxima e fechamento, 34,76. A máxima dela foi ali, ó, tem um pavio. Então significa que o ativo abriu aqui e veio um pouquinho ali para baixo, subiu todo esse valor, depois ele baixou um pouquinho e fechou o dia nesse valor aqui de 34,76. Aí eu tenho outras informações ali de volume financeiro, né? Nesse dia foi movimentado 221 milhões, 15 mil negócios nesse dia, volume de quantidade 6,37 milhões de quantidade ali de títulos, né? Vamos colocar dessa forma, variou 1,99 e uma amplitude de R$ 1,11. Foi o que aconteceu nesse dia, e essa dinâmica se repete para todas essas outras barras que você observa no gráfico. Quanto mais o preço se movimenta para cima, as médias vão acompanhando esse preço alinhadas, ou seja, eu tenho uma média de 72 períodos. O que é 72 períodos? São 72 dias para trás. Então, já que cada vela dessa é um dia, tá bom? Como é que você se aproveita disso? Como é que você entende o momento de se posicionar no gráfico para ganhar dinheiro? Como é que você vai fazer isso? Bom, primeira coisa, de regra, eu preciso saber qual é a tendência do ativo, se ele está numa tendência ou se está numa lateralidade. Antes de seguir com o gráfico aqui, deixa eu fazer um desenho para explicar melhor essa coisa de movimentação de gráfico, tendência, né? O que é isso? Lateralidade. Que bolhufas é essa que esse japonês está falando? Então vamos lá. Normalmente o gráfico ele se movimenta em ondas, né? Então ele vai fazendo topos e fundos ascendentes no caso de uma tendência de alta, né? E aí, em dado momento, ele muda a direção. Então aqui você observa o seguinte: você tem um movimento de alta dentro dessa dinâmica e algumas informações. Vamos a elas aqui. Você tem um topo,
Aí depois ele expandiu, ele retraiu e expandiu. Eu vou fazer o desenho aqui de retração e expansão, tá? Daí você vai entender um pouco melhor isso aqui. Então, vou mudar de cor aqui. Aí eu tenho, não é isso que eu quero. Eu tenho aqui dentro um movimento de retração, 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 retração e retração. Beleza. Então, o movimento, o gráfico, ele se movimenta desta forma. Expansão, expansão e retração. Expansão e retração. Expansão e retração. Expansão, e depois ele retraiu, expandiu de novo e retraiu. Legal. Tá bom. Retraiu, bonitão. Aqui eu tenho um topo, aí ele faz um fundo. Outro fundo mais alto que fundo anterior, um mais alto que o fundo anterior, até que em dado momento você tem um fundo mais baixo que o fundo anterior. Ele não está mais alto, ele está mais baixo. E os topos acontece a mesma coisa. Olha só que interessante. Nos topos mais alto que o topo anterior, outro topo mais alto que o anterior, até que em dado momento ele faz um topo mais baixo que o anterior e outro mais baixo ainda. Então, eu tinha nesse momento uma tendência de alta, beleza? Estava subindo, e de repente o preço mudou a direção. Mudou. Agora o camarada ele está caindo, está descendo. Beleza. Aí pode ser uma correção em ABC aqui, e depois ele volta a subir novamente, né? Depois o preço pode sim retomar essa alta aqui, preservando este fundo anterior e este outro fundo aqui. Isso pode acontecer, muito comum acontecer isso, aliás, tá bom? Então, entendendo essa dinâmica do movimento do preço, da movimentação do preço, agora nós vamos aqui no gráfico entender como é que isso acontece. Porque no papel, ali no desenho, é muito bonito, né? Você fala assim, puxa, olha que bonitinho, o gráfico se movimenta assim e tudo mais. Só que, em alguns casos, esse negócio fica lateral por muito tempo. Como assim? Eu vou rabiscar aqui para você entender uma coisa. Olha só essa lateralidade nesse retângulo aqui. O pessoal que é investidor aqui de longo prazo, sei lá, o cara passa mal aqui dentro. Olha só que negócio horrível. Subiu. Aliás, eu vou usar outra ferramenta aqui, porque essa fica muito esquisita. Viu aqui. Aí expandiu e retraiu. Expandiu, fez aqui, ó. Foi lá, voltou e tal. Mas só que você percebe que ele não sai desse retângulo preço, ó. Ele fica aqui dentro contido o tempo todo. Isso aqui, para quem quer fazer dinheiro, é muito ruim, muito mesmo. Então você tem um movimento aqui lateral, de janeiro a julho, são 7 meses, eu nem vou considerar dezembro, né? Mas vamos lá, você tem aqui, olha só, de janeiro a julho, né? Que é esse retângulo aqui em cima, esse grande retângulo aqui, ó. O preço não foi para lugar nenhum. Meu, isso é horrível, 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 horrível. Você não faz dinheiro aqui. Agora, como é que você faz dinheiro, então? Jonatas, como é que faz dinheiro nisso? Bom, vamos lá. Eu observo, dentro daquela dinâmica de topo e fundo e tudo mais, eu gosto de observar o seguinte, o alinhamento das médias móveis. Isso já me traz uma direção de mercado. Neste momento anterior, eu não tenho essa condição, porque o preço está trabalhando e as médias, elas estão praticamente deitadas no gráfico, é o que a gente chama de flat. Média móvel deitada e o preço está costurando ela para cima e para baixo, para cima e para baixo. Ou seja, eu não tenho ali como um desequilíbrio de preço, eu não tenho uma vantagem estatística, eu não tenho essa condição. Mas um momento, uma hora ele sai dessa congestão, dessa lateralidade. E quando isso acontece, é maravilhoso. Aí, assim, entra esse cenário que eu estou falando aí das médias móveis. Isso aqui é top demais, ó. Quando eu tenho essa movimentação aqui, muito bom. Aí o que eu vou observar? Bom, eu tinha um topo aqui, um fundo, perdão, aqui, e aqui em cima, ó, eu tinha um topinho, eu tinha esse outro topo. Só que o preço, ele se expandiu. Deixa eu mudar a ferramenta aqui, senão vai ficar muito esquisito. Então vamos lá, vou marcar assim, ó. Os topos, beleza? Só os mais relevantes aqui. Topo e fundo. Eu tenho esse fundo e este fundo. Depois eu tenho esses fundos menores aqui, mas eu não vou me atentar a isso agora. Bom, o preço se expandiu, retraiu. Expandiu de novo, fez uma retração. Agora, observa um negócio aqui. Se liga numa coisa. Eu tinha aqui
um fundo e um topo, beleza? Esse topo foi rompido com esse movimento aqui, ó. Rompeu. Foi lá e rompeu o topo anterior. Legal. Já tem um cenário diferente. E os fundos, para quem observa análise técnica, como que é a pegada assim? Para o mercado tomar uma tendência, lembra do exemplo, topo e fundo ascendente? Se eu quero observar uma alta, eu estou observando isso. Então ele não pode romper o topo, o fundo anterior, o fundo maior aqui, o majoritário, beleza? Então, nessa dinâmica, o preço começa a fazer um desenho de alta, bem tímido, mas está fazendo, ó. Opa, aqui mudou uma situação, já rompeu um topo, uma região de liquidez interna, que eu chamo. Isso aqui é uma técnica, enfim, não vou entrar agora. Ó, expandiu e retraiu. Deixou um fundo, aqui agora, esse fundo, está mais alto que o fundo anterior, percebe? Aí ele faz de novo uma expansão, uma retração aqui, expandiu ali, retraiu bruscamente aqui. Ah, mas quebrou esse fundo. Mas agora vamos lá. Eu tenho uma condição diferente. O mercado muitas vezes faz essa sacanagem, né? Estopa a galera aqui, e eu vou explicar depois esse negócio de stop. Ele estopa os caras aqui para depois partir o movimento, sim, um movimento limpo, bonito de alta. Então, só que agora eu tenho uma condição diferente da condição anterior, né? Nesta condição anterior aqui, ó, nesse retângulo, até aqui assim, eu tinha um movimento de lateralidade, ou seja, o preço está andando desse retângulo, a média do preço está no meio do retângulo, perceba que vai acima, vem abaixo, mas o preço médio está por aqui assim, se a gente for medir ali, está em 29,60 mais ou menos o preço médio, por 7 meses essa ação, castigou muito a galera aqui. Então, o que eu quero? Eu quero um movimento que ele vá numa direção, seja de alta ou de baixa. De baixa eu não vou comentar aqui, porque é um troço avançado, só vou comentar o movimento de alta, beleza? Que é o que vai se encaixar melhor na cabeça da galera. Então você vai querer comprar um produto a um certo preço e vender ele mais caro, obviamente, né? Isso aí é, normal. Então, vamos lá. Pensando numa lojinha, né? Poxa, você compra lá um produto a X, quer vender a Y. Na ação é a mesma coisa, beleza? Então, nesse momento de lateralidade, a gente já viu que é ruim, não dá para ganhar dinheiro aí. Há muita gente aqui se frustra, muita gente perde dinheiro aqui, depois fala que não presta investimento em ações porque não conhece, não sabe como é que faz isso, tá? Então a gente espera ou simplesmente observa outros ativos, esse a gente não considera, mas a partir do momento que ele começa a fazer topos e fundos ascendentes e começa a alinhar as médias e a haver uma inclinação, dá uma olhada só que legal isso aqui, ó. Eu tenho um fundo aqui, outro mais alto, e ao mesmo tempo que eu tenho esses topos e fundos mais altos, eles estão fazendo topos e fundos ascendentes. Agora é o momento que eu me interesso em me posicionar nesse papel para tentar buscar alguma vantagem nisso aqui, tá bom? Então, é nesse momento que me interessa conhecer melhor a volatilidade disso. Então, você observa que nesse desenho que eu fui fazendo, ele não é tão perfeito quanto aquele desenho que a gente viu na tela anteriormente. O mercado é caótico, ele vai funcionar assim o tempo todo. Então, olha só, no momento em que ele tem a expansão, rompendo topos anteriores, deixando fundos mais alto que fundos anteriores, eu já entendo que esse ativo está entrando numa tendência de alta. É aí onde eu ganho dinheiro. Seja na ação, seja no índice futuro, seja em commodity, seja em qualquer tipo de ativo, tá? Desculpa. Então, é aqui que eu quero ganhar uma grana. Como é que eu faço isso? Bom, eu vou usar uma ferramenta aqui de projeção. Eu não quero que você se apegue nisso agora, mas é só para te dar um exemplo, tá? A partir do momento que ele tem uma expansão, uma retração e deixou um fundo mais alto que o anterior, eu vou medir essa perna de alta e vou entender até onde ele fez uma retração. E aqui eu posso fazer uma projeção de até onde eu posso levar esse preço, né? Então, tinha um fundo aqui, expandiu, retraiu, legal. E eu quero entrar por aqui, até onde eu posso ir? Até 2 vezes o meu risco? Pode ser, até 200% em relação a essa alta. Expandiu, retraiu, eu entro aqui por aqui para carregar até uma determinada região de preço. Ou eu também tenho uma forma de fazer projeção assim, né? Então eu observo a expansão e a retração do preço, e aí eu vou levando isso no gráfico diário. É uma forma de fazer. Ou simplesmente posso medir o risco-retorno. O que é o risco-retorno, né? O risco-retorno, ele é assim, ó.
vou supor que eu quero entrar nesta barra aqui que foi mais convincente, vamos colocar assim, porque essas outras aqui tá indo, mas não tá indo, o preço tá meio de lado, meio esquisito, meio desconfiado, né, andando devagarzinho aqui, ó. Mas essa outra camaradinha aqui, ela falou assim, agora eu vou, ó. Beleza? Beleza, agora eu vou. Então, como é que é isso? Bom, eu vou medir esse risco. Se eu for entrar no rompimento dessa barra, o preço vai estar a R$ 30,44 e a mínima dela vai estar, o preço, deixa eu só, o preço aqui está em 30,14. Ou seja, no rompimento 30,44, a mínima 30,14. Essa mínima significa dizer que é 0,99% de risco, tá? Então eu tenho esse espacinho de risco contra aqueles espaços de ganho, né? Essa linha do meio aqui é 2 vezes o tamanho do risco que eu entro aqui. Portanto, ali, ó, 1,97% de ganho. E ali, na última saída, eu tenho 3,47%. Um gráfico diário, tá bom? Então, você tem a possibilidade de ganhar praticamente 3,5%. O total dessa valorização aqui vai representar R$ 1,05. E se desse errado, você ia perder aqui 0,99%, ou seja, quase 1% do seu patrimônio. Isso daria 30 centavos. Tá, prática, me dá condição prática, como é que eu ganho dinheiro com isso? Supondo que você entrou aqui com 1.000 ações, para o cálculo ficar mais simples, então assim, 1.000 ações vezes R$ 1,05, né? Vou até calcular, para não passar vergonha. Você tem aqui 1.000 ações, 1,05 vezes, você vai ganhar 1.050 nesse espaço de tempo aqui, ó, R$ 1.050, R$ 1.050 em 5 dias, né? Aqui, supondo que você tivesse feito esse investimento de 1.000 ações, né? E se você perdesse o valor, você perderia 1% disso, 0,99%, 30 centavos, portanto, R$ 300 de perda contra R$ 1.000 de ganho, né? Então aqui você tem um risco de 3,5 vezes, bateu lá certinho, depois ele ficou meio lateral aqui, e olha só que doideira, né? Expandiu aqui, e do nada ele deu-lhe essa porrada para baixo para pegar uma liquidez interna aqui, só para te dar um spoiler, falando assim, o que é liquidez interna? O gráfico ele se movimenta sempre em zigue-zague, mas ele vai sempre pegar os stops da galera. O que é o tal do stop, Jonatas? É assim, ó, se eu me posiciono aqui, eu tenho um risco de 0,27%, 0,27 centavos. Pensando em 1.000 ações, para ficar fácil o cálculo, você tem um risco de R$ 270 para ganhar 940, que é 0,94 centavos ali em cima. Então, o que ele faz, né? Nesse caso, ele pagou aqui, perfeito. Mas, às vezes, o gráfico, ele faz que vai, volta, pega a liquidez da galera, ou seja, estopa os caras, fazendo com que os caras percam dinheiro, e depois ele expande lá no movimento que você queria. Isso é muito comum acontecer, tá? Mas aqui, felizmente, não foi o caso. E em ações, essa realidade é mais difícil de acontecer, tá? Mas acontece, acontece. Você pega um movimento meio lateral, isso pode acontecer, tá? Vou te dar um exemplo aqui, ó. Vamos supor que você, deixa eu ver se dá certo esse exemplo. Pode ser. Vamos supor que assim, vou pegar um exemplo mais claro. Esse não tá legal. Aqui é um exemplo legal. Deixa eu ver. Não, não é. É que em ações isso é mais complicado de acontecer. Esse aqui, ó, esse é um movimento lateral que pega muita gente. Eu não gosto desses movimentos por conta disso, tá? O pessoal fala assim, puxa vida, eu vou comprar no rompimento desse candle aqui. Aí ele vai ali, vai justamente na região que você queria comprar, seu stop está embaixo dele aqui, ó. Aí ele vai lá e estopa o cara, né? Esse paviozinho aqui, você percebe que ele viola esse outro fundo, né? Aqui, ó. Ele ultrapassa, mas depois vem e fecha para cima. Então ele pega muita galera aqui. Não gosto desses movimentos mais laterais, por isso eu espero esse movimento mais, vamos dizer assim, mais conciso, né? Os grandes players, eles estão a fim de comprar cada vez mais caro esse ativo, porque agora tende a valorizar. Então, eu gosto desse cenário aqui. Essa técnica, isso aqui se aplica em todos os outros títulos, tá? Poxa, você quer comprar, sei lá, commodity, quer comprar fundo imobiliário, quer comprar outras coisas. Se ele tiver um gráfico que você possa observar a direção do preço, ótimo. Agora, para a gente finalizar aqui, e eu acho que o que de fato é relevante para você entender em relação a investimentos em ações,
além de você saber quando entrar e quando sair, você precisa saber quanto é que isso paga efetivamente, né? Então, assim, uma ação você pode comprar ao lote, você compra um conjunto de ações. Você não, dá para comprar uma ação só? Lógico que dá, mas normalmente você compra um lote de ações. Se você fala assim, puxa, eu tenho um lote de Banco do Brasil, eu tenho um lote de BB Seguridade, que é esse caso aqui. Quanto você investiu para comprar um lote? Um lote contém 100 ações e hoje, nesse momento, está custando R$ 3.636 o lote dessas 100 ações, ou seja, R$ 36 com 36 centavos ele faz enfim, esse valor aqui. Daqui a pouco ele muda, tá? Mas conforme vai mudando a ação aqui, ele vai mudando aqui. Mas nesse momento, 36 com 36, né? 3.636 reais. E aí você compraria um lote de 100 ações. Pô, mas eu preciso ter 3 mil reais para comprar VB Seguridade? Não, você pode comprar uma única ação. Você pode colocar aqui, ó, R$ 36,40, você já compra uma ação no lote fracionado, que é muito possível fazer e a maioria da galera não fala sobre isso, tá? Custa menos que uma pizza, então assim, R$ 100 você já tem 3 ações de BB Seguridade na sua carteira e pensa que ao longo prazo isso vai se valorizando e quando você vai colocando mais dinheiro, vai aportando, vai colocando mais um dinheirinho, isso vai crescendo e você ganha. Você tem 3 fontes de renda nesse único ativo chamado ações, seja ela de qual for, tá bom? Então, nesse caso em específico, se você conseguiu comprar essa ação aqui embaixo, em qualquer momento desse gráfico, tá certo? Quando ele saiu daquela lateralidade, daquele bololô, supondo que você comprou por aqui, carregou até ali, ganhou 16%, depois ela corrigiu de novo e você pegou nesse movimento aqui, segurou até uma alta de 28%. Isso aqui é muito poderoso, muda a vida das pessoas. 28% aqui em 100 dias, mais ou menos, pouco mais aqui de, sei lá, vamos ver aí. Você tem aqui, deixa eu ver quando foi isso, dezembro, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses, né? Vamos lá. 6 meses daria 180 dias, mas acho que nem isso. Vamos colocar de janeiro a maio, 5 meses, olha. 5 meses, na verdade 5 meses, né? Aqui, vamos pegar aqui, para ficar certinho a conta. Em 5 meses, você faz 23%. Cara, isso aqui eu acho que é 5, 6 anos de renda fixa em 5 meses, né? É maravilhoso isso. E aí você tem a grana da valorização das ações, porque aí você ganhou dinheiro. Você comprou essa ação a R$ 34 e se desfez dela com 41, né? Então você ganhou a valorização disso em 5 meses. Você ganhou juros sobre o capital próprio, porque o seu dinheiro está ali investido, eles pagam juros sobre o teu capital. E você ganha uma coisa maravilhosa chamada dividendos. Então o lucro dessas ações também você ganha. Ou seja, 3 fontes de renda num único ativo, numa única fonte de renda, você tem 3 fontes de renda, é até redundante, né? Mas é isso que acontece, tá bom? Então, é importante você entender também o movimento do gráfico e quando sair dele. Olha, já estou bem esticado aqui, né? Você consegue estudar o ativo, entender quando ele expande, quantos por cento ele expande, quando ele se retrai, quantos por cento é essa retração? Isso é assunto para outro vídeo. São coisas mais minuciosas ali que eu falei que não vou entrar no mérito, porque senão isso fica gigante. Já tem meia hora que eu estou falando aqui. Mas você não vai deixar o ativo perder valor, igual está acontecendo aqui assim, ó, para você sair dele. Aqui já está saindo, ó, 15% de baixa, né? Então é muita coisa, tá? Então você consegue, ao se posicionar, você tem que ter em mente o seguinte: aonde é que eu vou encerrar essa operação? Como é que eu vou carregar essa operação, certo? Então, se você se posicionou em qualquer lugar por aqui, você já encerrou aqui, e olha, cabe mais uma operação? Cabe, então eu vou medir o risco-retorno desse negócio, saio ali, e se você não sai, olha o que acontece, derrete tudo na tua cara aqui, você sai com prejuízo. Importante você entender isso, aqui os pormenores disso, tá? Claro que isso aqui é um vídeo só de introdução, te dando só uma explicação de como é que funciona investimento em ações através do gráfico. Você não vai fazer isso em qualquer ação, você vai observar se é uma boa empresa, se tem histórico de crescimento, você vai observar outras coisas, tá? E aquela balela do cara dizer assim, tá barato e eu vou comprar, porque tá caindo e eu vou comprar, tome muito cuidado com isso. Em alguns ativos aí, como é o caso da Lojas Americana, recentemente ali, perdeu o valor de um dia para a noite, né? Deu um problema lá na empresa, né? Então, assim, muita gente ali se machucou de verdade, perdeu muito dinheiro. Então, é importante você escolher bons papéis, você escolher boas empresas para você investir e, isso, e, mais importante, entender o básico aqui para que você possa
ter aí a sua liberdade financeira, né, sua renda extra, e que até que talvez um dia isso vire sua renda principal. Isso dá para replicar em tudo quanto é coisa que você possa imaginar. Aqui eu trouxe o exemplo de ações, mas é o mais comum, é o caminho mais tranquilo de se fazer isso, com segurança e tranquilidade, tá bom? Eu vou ficando por aqui, para que isso não se estenda muito. Então a gente se fala aqui, se vê numa próxima oportunidade. Um forte abraço e até a próxima.